dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Vocês me ouvem? Bom dia, Opa, sim. show, obrigado. Bom dia, Matheus. Bom dia, Júlia Fralessa. Ana Cláudia, bom dia. Camila, Keila, Camille, Maria Bom Clara. dia. Bom dia, Nicole. Bom dia, Sara. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Luana. Bom dia a todos. Vamos lá, continuando o nosso capítulo de pirâmides, agora com os exercícios voltados para volumes. Volumes. Sua apostila 3, a partir da página 13. Deixa eu abrir aqui meu programa de escritas. Isso aí. Então vamos lá. Share. Bom, o quadrinho ainda está branco, mas vamos lá. Ctrl V. Bom, acho que agora apareceu, né? Sim. Chega a questão 1. Uhum. Ok, então beleza. Então, vamos lá. Livro 3, página 13. Livro 3, aliás, vou ter que abrir outro aqui.
Não. Aqui. Agora sim. Livro 3, página 13. Nosso assunto de pirâmides. Ótimo. Ok. Então vamos lá. Nossa questão número 1, agora tratando de volume, lembrando que volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura, como aconteceu no prisma, só que sobre 3. É 1/3 da área da base vezes a altura. Então, diz o seguinte, vou pegar meu pincel preto. A base de uma pirâmide é um quadrado cujo lado é 8 raiz de 2. Então, já começaram as raízes. Vamos fazer só um esboço aqui da nossa pirâmide. Então, vamos colocar aqui uma pirâmide de base quadrada, que é a mais tradicional. E aqui dá menos trabalho. Aqui, base quadrada. Traçando as arestas laterais, montamos a nossa pirâmide. Aqui e aqui. Perfeito. Então, agora de azul. Esse lado do quadrado, medindo 8 raiz de 2, 8 raiz de 2, e diz, se as suas arestas laterais medem 17, as arestas laterais medindo 17, pede-se o volume dessa pirâmide em centímetros cúbicos. Então, para começar, a análise da unidade de medida não precisa se preocupar, porque as medidas foram dadas em centímetros e quer o volume em centímetro cúbico, que é o normal, natural. Um trabalho a menos. Então, vamos organizar nossas ideias. Bom, o texto pede da gente volume. Ok. Volume é a área da base vezes a altura da pirâmide sobre 3. A área da base é possível determinar. É um quadrado, eu tenho o lado do quadrado. Beleza. Só que a gente precisa da altura da pirâmide. Então, a alturazinha da pirâmide. Eu preciso desse H que nós não temos. E já vimos que toda vez que a gente precisa de alguém que a gente não tem, então, de alguma maneira, Pitágoras vai ter que atender a gente. Então, dentro dos elementos que a gente tem, onde a gente deveria trabalhar com Pitágoras? Como eu devo construir o triângulo retângulo para poder conseguir achar a altura? Sugestões. Apótema do quadrado? Manel, apótema do quadrado. Para Não, a apótema da base, não? Pode É da até base. ser o apótema do quadrado, mas você vai ter 2 trabalhos. Não é o ideal. Aqui o ideal é outro traçado. Alguém? Acho que colocar como apótema um cateto e já tem a hipotenusa. Você está falando traçar aqui. O apótemo da base não é metade do lado? Sim. Então, Mas se eu traçar esse apótema, onde é que eu vou formar o triângulo retângulo? O G não é adjacente? Aí eu vou ter que achar o G. Para achar o G, eu já vou fazer um teorema de Pitágoras aqui, ó. G, o 17 e metade da base. Faço um Pitágoras. Para depois fazer outro Pitágoras. Mas dá para fazer um só.
Se eu fizer isso aqui, ó. É, foi o que eu pensei. Ok? Mas, Beleza. E aí forma o triângulo retângulo. Porém, quem é esse carinha aqui em rosinha? diagonal. Na verdade, ele Metade não do é. diagonal. Isso. Então, se eu pegar a diagonal de um quadrado, diagonal do quadrado, é um elemento que a gente vai usar bastante, já que a pirâmide de base quadrada é a mais popular. Diagonal de um quadrado é lado, raiz de 2. Como o lado do nosso quadrado é 8 raiz de 2, então seria 8 raiz de 2 vezes raiz de 2, o que vai dar 2 vezes 8, 16 centímetros. A diagonal inteira. Só que aqui a gente só tem metade dela. Então, eu tenho aqui 8 como sendo metade da diagonal. Beleza? Então, nas pirâmides de base quadrada apenas, essa é uma outra possibilidade de obter um triângulo retângulo, se eu traçar metade da nossa diagonal. Ok? Principalmente quando a gente tem essa aresta lateral. Então, esse é um triângulo bem comum de ser trabalhado. Bom, agora, com esse cateto obtido, aí sim vem Pitágoras. Então, isso aqui foi um primeiro cálculo, agora vem o segundo. Pitágoras vai ficar 17 ao quadrado, hipotenusa, é igual cateto h ao quadrado, mais o outro cateto 8 ao quadrado. Alguém pode me dizer quanto dá 17 ao quadrado? Alguma coisa terminada em 9. 289. 289? É isso? 289. Obrigado. 289 é igual a h ao quadrado mais 81. 64. 8 ao quadrado. Se fosse 9. 64. Que subtraindo vai dar 225. 225. E, tirando a raiz quadrada de 225, temos h igual a 15. Ou seja, é um outro triângulo pitagórico. E esse é pouco comum. Eu, particularmente, nem lembrava dele. Então, lembrando que triângulo pitagórico é o triângulo que possui os 3 lados com valores inteiros. Então, ele é pitagórico, porque ele tem 17, 8 e encontramos aqui 15. Então, H valendo 15. Não preciso escrever ele não. Agora, voltemos para a nossa expressão do volume. Bom, a área da base, como é um quadrado, a área de um quadrado é o lado desse quadrado ao quadrado. Essa é a nossa área da base. Vezes a altura que nós encontramos, valendo 15. Isso aí tudo dividido por 3. A área da base vezes a altura sobre 3. Volume de pirâmide. Isso vai nos dar 15 por 3, sobra 5. E 8 raiz de 2 ao quadrado fica 8 ao quadrado, 64. Raiz de 2 elevado ao quadrado, 2. E o 5, resultado da divisão, simplificação. 2 vezes 5, 10. E 10 vezes 64, 640.
40, a unidade é centímetros cúbicos. Letra B. Ok? Então, tá aí nossa pirâmide, exercício 1 da página 13. 1 da página 13. Deixa eu salvar isso aqui. Eu envio para vocês logo na sequência. PNG. Ok. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu criar uma pasta aqui. CCR. Segundo ano. Segundo ano. Capítulo 9. S1. Exercício S1. Ok. Beleza. Vamos à próxima. Então, próxima. Volta no livrinho. Bom, exercício S2. Não fizemos essa não, né? A gente não fez nenhuma dessa parte 2 ainda. Ótimo. Porque aqui no primeiro mundo eu tô no mesmo capítulo e essa semana a gente fez esses exercícios aqui. Eu fiquei na dúvida. É porque tem duas partes no mesmo capítulo. Uma só de áreas e agora só de volumes. Mas eu dei aula aqui segunda e quarta e eu fiz esses exercícios. Por isso que eu olhei e fiquei, assim, foi familiar. E achei que já tivesse feito com vocês também. Bom, a gente está literalmente na mesma parte. Aqui e lá. Número 2 diz o seguinte: calcule o volume de uma pirâmide regular hexagonal de altura 12 e aresta da base 4. Essa questãozinha é aquela questãozinha de pirâmide que dá pouco trabalho, ou quase nenhum. Porque ele te deu todas as informações necessárias e uma das poucas vezes que a gente não vai precisar usar Pitágoras. Ok? Inclusive, eu não vou nem usar minhas retas ali. Mas a gente sabe que todo hexágono a gente precisa dividir em triângulos equiláteros. Isso quer dizer que a área da base vai ser 6 áreas de triângulos equiláteros. Então, aqui é rápido porque eu tenho todas as informações que eu preciso. Porque volume, de forma geral, nas pirâmides, área da base vezes a altura sobre 3. E basta só a gente calcular as coisas de forma independente. A área da base é um hexágono. E o hexágono é 6 vezes. Agora, triângulo equilátero. Cada triângulo equilátero é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, isso é um triângulo equilátero. Mas como nós temos 6, multiplicamos por 6. Vezes. Observe que dessa vez foi dada a altura da pirâmide e não precisa a gente ter trabalho encontrando esses elementos. 12. E, no final, sobre 3. Então, observe que Pitágoras, a gente só recorre a ele quando a gente precisa calcular algo e a gente não tem as informações que a gente precisa. Então, é Pitágoras quem consegue captar essas informações que a gente não tem. Como aqui, tudo que eu precisava eu tinha, então não preciso de Pitágoras. A questão fica bem mais curta. Vai ficar assim, 12 por 3, 4. Inclusive, aí eu vou fazer aqui, ó, 4 ao quadrado, 16. Dividido por 4, sobra 4 também.
Então, ficamos com 6 vezes 4, 24. E 24 vezes outro 4 dá 96. Deixa eu ver se é 96. 96. Isso aí. Então, ficou 96 e uma raiz de 3 perdida ali, ó. 96 raiz de 3. As unidades são metros e, como é volume, metros cúbicos. Ok? Metros cúbicos. Então, está aí o volume da nossa pirâmide de base hexagonal. Ok? Questão número 2. Essa sim, simples, rápida e prática, sem muita firula. Aliás, esse não é capítulo 9, não é? Por que eu botei capítulo 9? Dá uma conferida para mim, por favor. Onde você passou essas fórmulas? De volume? Porque eu copiei tudo e não tinha copiado. Eu também tô... Nós não vimos o videozinho da pirâmide? Mas você não passou fórmula, nada. Não, a gente não viu. A gente A gente assistiu não o viu videozinho? isso. A Mas gente gente- só assistiu um vídeo. Mostrando que a gente pegava uma pirâmide e um prisma. Você lembra desse vídeo? Lembro. Então, que aí eu precisava de 3 pirâmides para encher um prisma. Eu passei esse vídeo, tenho certeza. Não, você passou, mas... Isso. Então, qual era a conclusão? Até comentei com vocês que se eu precisava de 3 pirâmides para encher um prisma, então o volume de uma pirâmide era equivalente a 1/3 do volume do prisma. Ok? Joia? Olha, claro. Tá na página 10, Maria. Uhum. Entendeu? Então, a conclusão é que, se no capítulo anterior o volume do prisma era área da base vezes altura, a gente viu naquele videozinho que cada pirâmide consegue encher 1/3 de um prisma. Então, conclusão, volume de pirâmide é o volume do prisma sobre 3, 1/3 do volume do prisma. E o volume do prisma era a área da base vezes a altura. Entendeu? São as mesmas formas. A gente vai continuar usando o quadrado, vai continuar usando o triângulo e vai continuar usando o hexágono. Então, aquele videozinho, aquela experiência, é só para concluir que na pirâmide você consegue encher 1/3 do volume do sólido anterior, que era o prisma. Ok? Só que me lembra, esse capítulo que a gente está vendo é 9 mesmo? Dá uma olhadinha para mim. É 8. Então, só vi errado aqui. É capítulo 8, questão S2. É, capítulo 8. Não posso salvar com esse nome? Eita. Exportar quadro. Isso aí, agora sim. S8, capítulo 8, questão S2. Ok. Vamos à próxima. Próxima. Página seguinte. Desculpa. Ótimo. Vou mudar para uma pirâmidezinha diferente. Aqui você vai ter que ter mais percepção da figura do que, na verdade, depender única e exclusivamente de fórmula. Então, vamos para a questão S4. S4. Então, essa questão não é só cálculo. Tem que entender o que a figura está dizendo. Então, vamos lá. Diz assim,
Deixa eu colocar aqui no pincel preto. Chama-se tetraedro trirretângulo, é o nome do tetraedro. Primeiro, tetraedro tem quantas faces? Quantas faces tem um tetraedro? 4. Uhum. Só que ele chama de trirretângulo porque dessas 4 faces que ele possui, 3 dessas 4 faces são triângulos retângulos. Então, eu tenho um aqui, 4, 4, hipotenusa. Eu tenho um outro aqui no cantinho, cateto 4, cateto 4 e hipotenusa. E tem um terceiro triângulo lá na base, cateto 4, 4 e hipotenusa. Pergunto a vocês, os 3 triângulos retângulos são idênticos? São isósceles, né? Não, tudo bem. Mas os 3 triângulos retângulos são iguais entre si? Sim. Sim, porque eles têm cateto 4, outro cateto 4 e a hipotenusa. É possível calcular essa hipotenusa? Sim, Pitágoras. Pitágoras. Aí você vem para o outro triângulo retângulo, Camille. Cateto 4, cateto 4. Aí eu calculo a hipotenusa. Ela vai ter o mesmo valor da hipotenusa do anterior? Sim. Aí eu venho para o terceiro. 4, 4 e hipotenusa. Vai ser igual ao anterior. Então eu te pergunto, esse último triângulo que resta, que tipo de triângulo ele é? Equilátero. Exatamente. Os 3 lados vão ter a mesma medida. Então ele tem 3 triângulos retângulos idênticos e esse quarto e último triângulo, ele é equilátero. São as hipotenusas dos 3 triângulos iguais. E aí vem comigo aqui, por favor. Quando você pega um triângulo retângulo com cateto 4 e o outro cateto 4, e eu quero determinar a minha hipotenusa, Camille falou sobre Pitágoras. Você pode fazer Pitágoras sem o menor problema. Só que acho que você estaria perdendo tempo. Por quê? Porque quando você tem um triângulo retângulo, e além de triângulo retângulo, ele é isósceles, 2 lados iguais, isso aqui é como se fosse metade de um quadrado. Correto? Enxerga aqui como se tivesse um quadrado e você estivesse pegando só a metade dele? Quem A seria diagonal, no caso. Isso, essa hipotenusa seria equivalente à diagonal de um quadrado. E diagonal de um quadrado é pegar o lado vezes raiz de 2. Ok? Então não precisa fazer Pitágoras quando o triângulo retângulo também é isósceles. Lembra que é diagonal de quadrado, lado raiz de 2. Mas se você quiser fazer Pitágoras, não tem o menor problema. Então, nós temos nessa figura 3 triângulos retângulos e um triângulo equilátero. Ótimo. A pergunta, são 2 perguntas. Primeiro, pede-se a área total. Então vamos lá. Primeira pergunta, área total. Área total, a gente já sabe que são as áreas de todas as figuras envolvidas. E nós já analisamos e vimos que nessa figura tem 3 áreas de triângulos retângulos. São 3 triângulos retângulos. E ainda tem mais um triângulo equilátero na figura. 3 triângulos retângulos e uma área de triângulo equilátero. Tudo bem até aqui? Análise da questão. 3 triângulos retângulos e um triângulo equilátero.
A gente já vem trabalhando e sabemos que triângulo equilátero tem a sua própria expressão. Agora, como é que é a área de um triângulo retângulo? Base vezes altura sobre 2. Ótimo. Só o triângulo equilátero tem a sua própria área. Os demais é normal, base vezes altura sobre 2. E o nosso triângulo retângulo tem base 4, altura 4. Então, a área do triângulo retângulo, base vezes altura sobre 2. São 3 desses triângulos. Mais o nosso triângulo equilátero, que já vimos que o lado desse triângulo é a hipotenusa dos nossos triângulos retângulos, valendo 4 raiz de 2. Então, é um triângulo equilátero de lado 4 raiz de 2. E a área de um triângulo equilátero é, colchete, lado ao quadrado, lado do triângulo equilátero ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Então, vira, mexe, as figuras que a gente trabalha são as mesmas. Triângulo equilátero, quadrado, hexágono regular e uma hora ou outra dá uma mudada, mas continua caindo quase sempre no mesmo lugar. Ok? Então, não tem aquele monte de fórmula. Losango, trapézio, não sei o que lá. Não. Geometria espacial, eu digo que é sempre previsível. Você interpreta a questão, tudo bem. Mas na hora dos cálculos, você está calculando as mesmas coisas toda hora. Então, eu tenho 16 dividido por 2, isso aqui tudo dá 8. Vezes 3, 24. Ok. Mais. Agora aqui. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Então, 16 vezes 2 dá 32. E 32 dividido por 4 vai me sobrar 8. Ok? Então, 8 raiz de 3. Pronto. Como não dá para somar, então encerra por aqui. Não precisa colocar em evidência, embora fosse possível. Só que eu repito, colocar em evidência é estética. E como não tem alternativas, eu deixo da forma que eu quiser. Ok? Então, é nesse modelo. Pronto. Agora, segundo cálculo que ele quer, volume. E aí sim, entra com a interpretação da questão. Vamos lá. Volume de qualquer pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. E olha quem está na base. É um daqueles triângulos, retângulos, que a gente calculou na questão anterior. Quando a gente fez a área total, nós fizemos 3 áreas de triângulos retângulos e um equilátero. Só que a base dessa pirâmide é um daqueles triângulos retângulos que a gente calculou aqui, ó. Ok? Então, a área do triângulo, base, vezes altura sobre 2. Como nós já fizemos esse cálculo, eu só vou pegar o valor final dele, 8. Ok? Base vezes altura sobre 2. Então, a área da base, 8. E agora, observe a figura. Nessa figura, quanto mede a altura? Não se esqueça que alguém, para ser chamado de altura, tem que formar 90 graus com a base. 4. Exatamente. A altura da nossa pirâmide é
essa retinha aqui, ó. Porque se a base é esse triângulo retângulo, toda altura tem que formar 90 graus com a base. E quem está formando 90 graus com a base é esse segmento aqui, ó, 4. Então, aqui era a interpretação da figura, porque os valores praticamente foram todos fornecidos. Então, área da base vezes a altura sobre 3. Resultado, 32 sobre 3. Não precisa dividir. As unidades são centímetros cúbicos. Ponto. Então, assim, vez ou outra, raramente, a gente encontra uma pirâmidezinha diferente. Ok? Por exemplo, uma pirâmide dessa, dificilmente alguém construirá uma pirâmide desse modelo. Ok? Mas serve só para a gente sair da zona de conforto e trabalhar com a interpretação geométrica. Ok? Mas observe que as formulazinhas continuaram as mesmas. Triângulo equilátero, triângulozinho retângulo, com Pitágoras, diagonal de quadrado. Então, não varia tanto assim. Deixa eu salvar a questão. Então, capítulo 8, essa é a questão 4. S4. Ok. Vamos caminhando para a última, pelo tempo que nos resta. Beleza. Vamos lá. Número 3. Também exercitando a visão espacial. 3 de sala. Aqui. Ctrl V. Deixar um pouquinho maior que eu vou rabiscar a figura. Aí está. Diz o seguinte, nossa questão. Pretinho. Esse pretinho não, vou colocar um azul. Na figura a seguir, os centros das faces do cubo, um cubo ele é formado por quadrados. Então, os centros das faces... Oh, caramba, que ponto foi aquele? Centro. Centro. Ok? Então, os centros das faces do cubo são vértices de um poliedro, essa dupla pirâmide, um balãozinho. Então, os vértices estão nos centros das faces do cubo. E disse que a área total daquele poliedro é 16 raiz de 3. Então, ele quer saber de nós quem é o volume do cubo. O volume do cubo. Vamos ao seguinte. Vamos começar analisando aquele poliedro que está ali dentro. O poliedro. Ok. Diz o texto que a área total dele, a área total, vale 16 raiz de 3. Pergunto-lhes, dá uma olhadinha bem minuciosa nesse poliedro que tem lá dentro e primeiro me diga quantas faces você consegue enxergar. Quantas faces ele possui? 9? Quais são as 9, Camille? 4 triângulos em cima, 4 embaixo e um quadrado no meio. Isso é muito comum, Camille, que você acabou de falar. Camille, aquele quadrado no meio, na verdade, você está vendo o contorno dos triângulos que geram quadrado, mas aquele quadrado, ele não existe. Por quê? Ele é uma figura
maciça, ok? Então, você tem os 4 triângulos em cima e os 4 triângulos embaixo. Aquele quadrado lá, por exemplo, se você fosse pintar as faces desse sólido, você conseguiria pintar os triângulos porque eles estão na superfície. Só que o quadrado está lá dentro da figura, você não consegue acessar ele. Então, uma face são as figuras que compõem, formam o sólido. Aquele quadrado, ele vai aparecer só no contorno quando você começa a juntar os triângulos. Eles fazem o contorno de um quadrado, mas esse quadrado não existe ali dentro, ok? É muito comum isso aí, esse cara se chama octaedro, ok? O pessoal achar que existe um quadrado, mas não existe. Então, são 8 faces mesmo. E que tipo de triângulos tem nesse octaedro? Equilátero? São exatamente equiláteros. Por quê? Ó? Essa face aqui liga, essa aresta liga o centro de um quadrado com o centro de outro quadrado. Aparece aqui essa aresta. Essa outra aresta, de novo, liga o centro de um quadrado com o centro do outro. Então, é a mesma distância. Aqui também, ó, centro de um quadrado com o centro do outro. Mesma distância. Então, isso acontece em todos eles. Isso quer dizer que a área total desse poliedro, que na verdade é um octaedro, equivale à área de 8 triângulos equiláteros. 8 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, observa, pode mudar a interpretação, pode aparecer um sólido diferente, mas a gente roda, roda, roda e cai nas mesmas formas geométricas, triângulos equiláteros. Eu já vou começar simplificando aqui, ó, 8 com 18. Então, vai ficar assim, 2 raiz de 3 é igual à área do triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Já vou cancelar a raiz de 3. E cruzando isso aqui, vai ficar L ao quadrado igual a 8. Esse L é o lado daquele triângulo equilátero. Então, se eu tirar a raiz quadrada de 8, o nosso lado do triângulo equilátero vai ficar 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Então, encontramos a medida do lado do triângulo. O lado do triângulo equilátero. Ok. Agora vem a segunda fase da interpretação. Pergunto a vocês. Quem é esta medidazinha aqui? O que representa essa medida azul? Parece outro triângulo. Não, só essa retinha azul. O que ela representa? É a base do triângulo? Metade da diagonal do quadrado? Quase, Maria Clara, quase. Não é metade, é o Raio? é o apótema desse quadrado. Maria Clara, é metade do lado desse quadrado, que a diagonal estaria aqui, ó. Ok? Diagonal do quadrado. Ele é metade do lado. A mesma coisa acontece aqui, ó. Essa retinha aqui, saiu bem feio. Essa retinha aqui também equivale, nesse quadrado aqui lateral, a metade do lado do quadrado. Ok? E como é cubo, todos os quadrados são iguais. Então, aqui é como se você tivesse uma medida x e aqui tivesse a mesma medida x. E aqui dentro tem o lado do triângulo equilátero que a gente encontrou valendo 2 raiz de 2.
E a gente acabou de fazer uma questão onde a gente viu triângulo retângulo com lados iguais, isósceles. A hipotenusa equivale à diagonal de um quadrado. Então, se essa diagonal desse triângulozinho aqui, ó, diagonal de um quadrado, vale 2 raiz de 2, quanto que seria o lado desse triângulo? Ó, eu tenho isso aqui, ó. Ó, eu tenho esse triângulo retângulo isósceles. Aqui vale 2 raiz de 2. Aqui vale x e x. Quando você tem um triângulo retângulo isósceles, isso aqui equivale à metade de um quadradinho. Então, essa hipotenusa sempre será a diagonal de um quadrado. Se essa diagonal está valendo 2 raiz de 2, é porque o lado do quadrado mede quanto? 4. Não. Diagonal de um quadrado não é o lado dele vezes raiz de 2? Raiz de 4. Vamos pensar logicamente, Camille. Diagonal de quadrado é o lado raiz de 2. Confere? Se a nossa diagonal vale 2 raiz de 2, quem é o lado? 2. 2. Pronto, comparação apenas. Então, o lado desse quadrado vale 2. É o nosso xzinho. 2. Só que se esse xzinho vale 2, significa então que a aresta do cubo tem que medir 4. 4 em todas as direções. Se a aresta do cubo mede 4, a gente volta para o capítulo anterior. Cubo, ele é um paralelepípedo, só que formado por quadrados. E volume de paralelepípedo é comprimento vezes largura vezes altura. 4 vezes 4 vezes 4, que dá 64. Não tem unidade de medida. Letra A. Xande, tá, Oi. mas pra mim não faz sentido esse negócio da diagonal aí. Tá, Qual ok, diagonal? o lado vale 2 raiz de 2. Essa outra Não, parte o da fórmula lado... são Calma, coisas separadas. calma. O lado do triângulo equilátero vale 2 raiz de 2. Só que esse lado do triângulo equilátero, ele é formado como se eu tivesse aqui dentro, ó, no centro do nosso poliedro, como se eu tivesse ali um quadrado, e aquele 2 raiz de 2 seria a diagonal deste quadrado. 2 raiz de 2 é o lado do triângulo equilátero, não do nosso quadrado. Entendeu? Então, eu usei a fórmula de diagonal de quadrado para descobrir quem era o lado desse quadradinho aqui dentro. 2. Só que esse lado do quadradinho 2 equivale à metade da aresta do cubo. Porque ele vai do centro do cubo até qualquer um dos seus lados. E a gente já viu que isso é o apótemo. O apótemo é metade do lado do quadrado. Então, mistura aqui várias informações. Por isso que é uma questão onde, repito, mais uma vez a gente está mexendo com as mesmas figuras. Triângulo retângulo, triângulo equilátero e quadrado. Só que uma figura que mexe com a nossa interpretação, nossa visão espacial, tridimensional. Ok? Para interpretar quem é quem, aí na verdade. Beleza? Eu vou salvar, e aí, como o nosso horário fechou, qualquer coisa a gente pode retomar essa questão na nossa aulinha. Ah, amanhã não tem aula não, né? Acho Não, que amanhã é amanhã é só a simulado. prova, né? É qualquer horário. Ah, é só de manhã a prova, né? Não, a gente tem 5 horas pra fazer, pelo que eu entendi. E pode ser qualquer hora do dia. É das 8 às 1.
Ah, entendi. Você tem todo esse período, mas se você quiser entrar 11 horas para fazer, você pode Se fazer, entra a né? hora que você quiser. De 8 a 1. Entendi. Capítulo 8, essa é o S3, se eu não me engano. S3. Ok. Bom, colocaram aí as presenças, todo mundo? Falta alguém? Só para dar um Ctrl C aqui. Se faltar alguém, dá uma corrida aí, por favor. Ah, Fiorotti. Meu porcão favorito. Emanuel. Vai. Ok, posso dar o meu Ctrl C? Copiando, hein? Ctrl C. Beleza. Meus queridos, então é isso. Fiquem com Deus. Bom dia para vocês. Boa provinha amanhã. Fica na paz. Tchau, tchau.